Estamos de volta, pessoal. Segundo bloco do nosso programa A Mesa com o Pai. E você sabe, bloco de entrevista. Corre pro Facebook, na nossa página, Karen, A Mesa com o Pai, para você poder ver o nosso convidado de hoje. Não só ouvir o nosso convidado de hoje. Entrevista pra lá de especial. Ele é aquele filhão amado, gerado debaixo da intercessão da mãe, né? Que se formou em Direito, pós-graduou, né? Mas hoje ele cursa um seminário teológico. E foi assim, depois de um encontrão com Cristo, que ele sentiu esse chamado de servir ao Senhor em tempo integral. E é isso que ele faz hoje como ministro na Igreja Amor e Cuidado. E o seu maior sonho, seu maior desejo é poder expressar o amor de Deus. Hoje eu tô aqui à mesa com o pai e com o Leonardo Rodrigues Machado Costa, ou só o Léo, né? Isso. Então, bom dia, Léo, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco. Imagina, Karen, bom dia pra vocês, a graça e a paz de Deus. É um prazer pra mim estar aqui. Minha mãe veio aí, uma coruja, e já falou. Então, mas é um prazer, obrigado pelo convite, que Deus nos abençoe. Amém. É verdade, gente. O Léo é o filho da professora Jaque, que esteve aqui no sábado passado com a gente, né? Então, se você aí acompanhou o nosso programa de sábado passado, hoje é uma continuação da história, né? Léo, então situa o pessoal que tá ouvindo a gente, conta aí pra nós onde você nasceu, como é que foi sua infância. Conto sim, meu nome é Leonardo, como você já falou. Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas logo no comecinho, uns 3 meses, 4 meses de idade, minha mãe e meu pai, eles vieram pra cá, pra Damantina. A minha mãe falou da história como eles vieram, né, do Genesi, do médico. Eu brinco com eles que eu falo que acho que eles pegaram um mapa do Brasil, viraram de ponta cabeça e colocaram alguma coisa assim. Alfinete em algum e lugar. Deus direcionou aqui, a Damantina. Mas brincadeiras à parte, mas eles vieram pra cá e desde então a gente tem vivido grandes coisas aqui na Damantina. A gente tem formado, né, amigos, tem formado de fato uma rede de relacionamentos muito legais. E é basicamente esse tempo aí de vida e de história, né, e que Deus tem nos proporcionado nessa cidade que a gente ama muito, a gente gosta muito dela. Só se Deus mandar para outro lugar a gente vai, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é uma cidade muito, muito acolhedora, cidade muito legal, que a gente ama de coração. E a nossa família é toda lá do Rio de Janeiro, né? Então, geralmente, alguns anos aí, nos finais do ano, a gente tem o costume de dar uma chegadinha lá, pra dar um abraço neles. Mas é isso aí. Quando tem algum evento especial, como casamento, alguma coisa assim, né? Eles vêm e a gente se reúne novamente. É isso aí. E assim, se você parar pra pensar, né? Eu vim de fora também, acho a Damantina um lugar incrível. E pra criança, né, crescer numa cidade pequena e numa cidade grande faz toda a diferença, né? Totalmente. Quando eu tinha, se não me engano, 18 anos, eu fui lá pro Rio de Janeiro, fui morar lá pra estudar. Fiquei lá 1 mês e meio só, mas não dá, é totalmente diferente. Foram 18 anos aqui na Damantina. O mundo é diferente, o dia a dia é diferente, as coisas são totalmente diferentes. Por mais que seja Niterói não é uma cidade, é uma cidade grande, não tão quanto o Rio de Janeiro, mas 700, 800, 1 milhão de habitantes, mas é outra vida, né? Então a gente acaba sentindo no coração, não, eu preciso voltar, que não dá. Não é pra mim, ainda não. É isso aí. Ai, tomara que muitos jovens, quando vão assim pra fora, sintam no coração de ficar pertinho dos pais. É outra mãe coruja. Mas imagina, agora que tá batendo os 18 lá em casa, né? Começa a dar aquela tremedeira nas pernas. Mas aí você foi aquele menino, então, que uma gestação esperada, né? Debaixo da intercessão da sua mãe, ela contou que ela profetizava sobre o futuro de vocês, o casamento e tudo. Como que foi o deslanchar disso aí, os efeitos dessa oração? Eu falo que oração de mãe, acho que Deus ouve de uma forma sobrenatural, né? Então, Deus me deu o privilégio de ter um pai e uma mãe que eu amo muito e que a gente sente que eles nos amam bastante, tanto eu quanto meu irmão Vitor. Meu irmão é 2 anos mais novo do que eu, né? Também é casado, também tem uma filhinha, a Manuela. Eu casei
em setembro de 2015. Minha filhinha tem 45 dias agora, Ana Liz, tá chegando aí pra estourar tudo, pra uma nova geração aí de profetas do Senhor. Amém. Eu creio nisso. Mas minha mãe veio orando, né? Minha mãe já era evangélica, né? Cristã desde antes, então a gente tem um berço aí cristão. A gente veio da outra igreja batista, tá? PIB tradicional aqui da igreja, né? Primeira. Então tudo que a gente tem como base, né? A palavra de Deus, as escolas bíblicas, então tudo a gente cresceu aprendendo muito isso, né? Então as professoras da EBD, né? Então a Nadir, Dona Geni, então todo mundo, a gente veio aprendendo tudo isso. E a oração de mãe é sobrenatural. Quantas vezes eu vi minha mãe falando semana passada sobre que ela sempre orava e de fato ela sempre fazia isso, né? Ela colocava em prática Deuteronômio 6, quando fala que coloque nos batentes das portas os versículos, a palavra de Deus. Quantas vezes eu cheguei em casa e via na geladeira, eu via nas portas, eu via no armário dela, na minha cama, né? Às vezes a gente não entendia, ficava bravo porque não entende, molecão novo, não sabe nada, né? Então, e via ela orando, chegava muitas vezes das festas aí alterado, e às vezes e ouvindo as orações dela e falava, você não vai dar em nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Só que não, né? Só que não, bem disso, bem por aí. Então, é um apelo para as mães, na verdade, né? Se você tem um filho ainda que não está nos caminhos do Senhor, fique em paz, que continue a oração e que Deus vai restaurar isso aí, né? É como Timóteo, como Paulo fala para Timóteo, né? Sobre a fé de Timóteo, que vem lá da avó Lloyd e a sua mãe, e tudo isso é uma geração que foi se constituindo até chegar a Timóteo, né? Um jovem pastor. Então a oração de mãe tem duplo efeito, eu acho. Duplo não, triplo, quádruplo. E Deus ouve. Aí você, na juventude, então você falou, às vezes chegava de festa, alterado e tal. Passou isso. Então, apesar de ter tido uma formação sólida, chegou uma hora que as luzinhas que estavam piscando lá fora chamaram sua atenção. Chamaram bastante. A gente tocava no Ministério de Louvor da igreja, tanto eu quanto meu irmão. Eu tocava bateria. E a gente quando é mais jovem, né? Eu tenho 32 anos hoje, ainda me considero jovem, apesar do corpo não parecer muito. Mas... eu vou fazer 41, eu tenho que te achar um menino. Eu recebo isso aí, em nome de Jesus. Mas a gente acaba olhando para algumas coisas, né? Quando pessoas, coisas erradas, a gente quer impor a nossa opinião, aquelas coisas todas. E aí a gente muitas vezes acaba perdendo a essência de verdade, né? Então, eu acabei, não Deus, não pessoas, mas uma escolha minha, escolha errada de dar um tempo. E eu falo pra juventude lá da igreja, eu falo pra galera, a pior frase que eu acho que um jovem pode falar quando ele tá na igreja ou quer dar uma afastada, sente algo assim, nada a ver, né? Eu vou parar um pouquinho, mas isso não tem nada a ver. Eu volto a hora que eu quero. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, tem uma juventude aí uma geração, né, que tem surgido, uma geração que precisa de muito cuidado. A gente vive isso todos os dias. Uma geração que, às vezes, é muito rebelde, que quer, né, muito mais do que nós, muito mais do que lá atrás, do que nós vivíamos. Então, uma geração precisa ter muito cuidado, né? Satanás, ele tá ao nosso derredor ali, buscando uma chance só para nos devorar. E eu falo para eles também, eu fico imaginando, né? Foram 10 anos da minha vida perdidos, entre aspas, com Deus, né? Lógico que Deus, ele usa todas as coisas na nossa vida para um propósito, é óbvio, mas eu fico imaginando como estaria a minha vida com Deus. Não tô falando de posições, de função, não. Sim, mas de experiência, de intimidade, de um conhecimento com Deus. O meu Deus, o meu amigo, que hoje é meu amigo, que anda comigo todos os dias, que eu tenho um relacionamento com ele todos os dias. Onde poderia estar com esse relacionamento com ele, sabe? Então, essa semana eu falei para um jovem, a gente tá fazendo um atendimento e a gente perde tanto de Deus por tão pouca coisa, né? Então, às vezes eu me arrependo, né? E às vezes eu sei que também Deus tem uma história, porque onde a gente é curado, né? A gente é ajudar, a gente é
colocado por Deus para tratar também, para ajudar as pessoas. É como se passar pelo problema te desse autoridade sobre ele. Para falar, né? Para falar, meu, isso. Para com isso, não faça isso. Foram idas e vindas, bares, né? A semana tem 7 dias, eu brinco que eu ficava 8 dias no bar. Gastava um dinheiro que não era nem meu, né? Então, jogos, né? Eu jogava muito poker, então jogos de carta em geral, mas principalmente poker, valendo muito dinheiro. Já perdi 400, 500 reais numa noite, ganhava também, não sei se isso era bom ou ruim, mas acabava ganhando, né? Mas já vi gente perdendo muito dinheiro em poker, muito dinheiro no jogo, $1.000, $2.000 numa noite. Então, assim, chega uma hora quando você faz uma retrospectiva e você vê, caramba, né? De onde Deus nos tirou, né? De onde Deus veio com a mãozinha dele e fala, não, aqui não quero você mais aqui, chega, né? Ontem a gente estava ministrando lá na igreja e eu fiz uma pergunta, né? E se a gente pegasse uma foto nossa há 5, no caso há 10, 11 anos atrás, o que mudou, né? O que evoluiu? Né? Não de beleza, porque às vezes eu me arrependeria talvez, né? Com certeza, mas de decisões, de atitudes, né? Daquilo de amadurecimento, de consciência e principalmente de intimidade com Deus, que isso é maravilhoso, você poder ouvir do papai, de Deus e saber que o criador de tudo, o criador do universo é o mesmo seu pai, é o mesmo seu amigo. É demais isso aí. Eu amo esse Espírito Santo de Deus, é demais. Maravilhoso. E essa situação, né? Você falou, às vezes gasta um dinheiro que não é nosso, tá? Acaba prejudicando o restante da família, né? Afetos, relacionamentos, tudo isso, né? A gente acha, né, que tem amigos, né? Mas na verdade, né, amigos nossos, meu pastor fala pra mim que você tem que contar nas suas mãos, né? Aquilo que você pode contar. E sim, com certeza os nossos relacionamentos ficam afetados, né? Eu chegava muitas vezes, né, deixava de ficar com a minha namorada, minha noiva, hoje minha esposa, pra poder ficar no bar, poder jogar baralho, poder fumava escondido dela. Então, pra você ver, nem isso eu tinha coragem de fazer. Eu não via a hora de chegar domingo, por exemplo, umas 6, 7 horas da noite, que ela falava que ela ia pra igreja, a igreja que a gente tá hoje, Namoro e Cuidado, porque eu ficava alegre, porque eu falei que na hora que ela sair eu posso começar a tomar minha cerveja, posso começar a fumar meu cigarro, jogar meu baralho. Então, coisas de jovens que cabeça que a gente às vezes não pensa, né? Falta um pouquinho de maturidade, mas que graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça super abundante dele, eu acho que Deus deu graça triplicada na minha vida e falou, não é isso que eu tenho pra você, né? E aí é que nem você falou, a gente se forma em Direito, a gente fez pós-graduação de Direito Previdenciário na Escola Damásio de Jesus, lá em Dracena, EAD. A gente tinha planos, eu tinha um colega comigo, o Dr. Kleber, Kleber Barbosa, né, um advogado aqui na cidade, muito respeitado, muito bacana, um cara de grande caráter, tenho uma amizade muito grande, respeito por ele. Mas a gente tinha planos, eu fiz Direito Previdenciário, ele fez Direito do Trabalho, a gente queria, né, levantar um escritório bonito e tal. Mas né, eu ficava nervoso que entrava cliente no escritório, porque eu tinha que parar de jogar poker, pra você ter ideia de como é que era. Eu jogava poker no escritório. Uma prisão, né? Eu, muitas vezes, os 4 primeiros meses de escritório, eu paguei jogando poker, porque a advocacia no começo é bem complicado, né? Então, era uma vida totalmente de escravidão, né? Escravidão no dinheiro, escravidão no jogo. Minha esposa, relacionamentos afetados com ela, né? Chegava muitas vezes alterado, não tinha tempo de qualidade com ela, um tempo gostoso de sair, de ficar junto, né? De conversar, porque a gente fica alterado e consciência sai um pouquinho, né? Na minha mãe, quantas vezes eu vi minha mãe chorando, né? Então, vi o meu irmão também nessa vida e eu falei, isso tem que parar, senão não sei onde eu estaria hoje, né? Era muita bebida, muito cigarro, era
é muito churrasco, né? Então, graças a Deus, drogas em si, né? Nunca usei, quase cheguei a usar a maconha em si, foi por um triz, mas eu creio que Deus falou, não, filho, se você entrar nisso aí é complicado. Eu acho que ele me segurou, né? Então, tenho certeza que ele me segurou, então, mas as outras, entre aspas, drogas listas, isso aí foi bastante. É um tempo de aprendizado. Ô, Léo, e você acha que, assim, várias pessoas, né, que eu converso, que nasceram, tiveram a oportunidade de nascer, né, num lar cristão, um lar evangélico, chega na adolescência e dá essa balançada. Você acredita que a gente pode se acostumar com o sobrenatural e desvalorizar? Tipo, tá na igreja desde pequeno, tá vendo as coisas acontecerem, sabe que tem um Deus que faz coisas impossíveis, porque você ouve o testemunho, mas aquilo se torna banal, e aí... Eu acho que pode ser sim essa questão de acostumar, mas também talvez pode ser sim uma questão de fosse uma prisão, né, que muitas vezes algumas doutrinas, né, elas pregam essa prisão de que o não, quando na verdade a vida com Cristo, a gente aprende que é uma vida livre. Lógico que tem o que convém e o que não convém. Quando você entrega a sua vida para Cristo, né, o próprio Espírito de Deus é o selo do Espírito Santo, o selo da nossa salvação, é o Espírito de Deus em nós. Ele nos mostra, nos fala, ó, até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir. Então, muitos jovens, eu creio que confundem isso, né? Confundem o não, como eu confundi também, uma vida muito presa, uma vida cheia de nãos, quando na verdade a vida com Cristo é a liberdade, de amar, a liberdade de expressar aquilo que está dentro do seu coração, né? E talvez muitos não se firmam porque não vivem esse sobrenatural, não veem esse sobrenatural. Eu penso comigo, na verdade, não falo, mas talvez se eu tivesse essa escolha de viver isso que o Deus tem feito na minha vida hoje, talvez, né, as coisas não teriam acontecido desse jeito, porque hoje a gente pode falar de verdade, que hoje a gente vê Deus agindo de uma forma, né, sobrenatural na minha vida, na vida da minha família, na nossa igreja, onde Deus está, as coisas acontecem, Deus está em todo lugar, mas, né, onde o Espírito do Senhor tem essa liberdade de agir e as coisas acontecem. Eu creio que pode ser sim essa questão de costume, mas pode também ser sim essa questão de muitas regras e rédeas, na verdade, né? A vida cristã, ela tem suas regras, tem suas condutas, e é óbvio, né? Mas ela é liberdade, né? Nós somos livres do véu, né? Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado, o véu, eu creio, da intimidade, sim, que não precisava mais os sacerdotes na época. Sim. Mas o véu da ignorância, o véu da prisão, as algemas, as cadeias foram quebradas e a gente é livre, né? Então, essa liberdade que nos faz viver e querer mais de Cristo e expressar isso para outras pessoas, falar, o que eu tô vivendo hoje, você precisa também viver. E a prisão, na verdade, não é a igreja, entre aspas. A prisão é totalmente o mundo, a prisão é os vícios, são coisas totalmente... Isso é a prisão. Eu falei isso ontem com o pessoal que a gente se reuniu pra orar. E aí eu falei pra eles, sabe, gente, eu penso assim, ó, a pessoa fala, eu sou livre, eu fumo, eu bebo, eu cheiro porque eu sou livre. Então você é livre? Então fica hoje sem. Se você não consegue dizer não, você não está livre, você está preso. Totalmente preso. Se você não consegue dizer hoje não, e você não tem mais controle sobre isso, então você virou escravo, sua liberdade já era. Então o crente, na verdade, ele é livre justamente para dizer não. Para fazer escolhas que lhe façam bem. Com certeza, essa é a liberdade. Tem um versículo que eu amo de paixão e eu carrego comigo, é Romanos 8:19, né? Que toda a criação, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu amo esse versículo. Se você for estudar, você vai ver que fala sobre a glória futura e tal, né? Mas quando o Senhor me trouxe esse versículo, é muito nítido que, né, a gente é filho. Quando a gente entende que Jesus Cristo morreu por nós, a gente se entrega o nosso coração para Ele e fala, a gente é filho, a gente era escravo antes
É como filho pródigo, Lucas 15, né? Tem gente vivendo a lavagem dos porcos, quando na verdade o pai tem um banquete à mesa, né? E precisa muitas vezes desse, como diz a palavra, caiu em si, né? Esse estalo. Eu vivi um pouquinho isso, acho que eu vi esse caiu em si, né? E falar, meu Deus do céu. E como foi o face a face? Foi, face a face. Eu digo que eu tenho 2 datas de nascimento, né? Eu nasci, a data do face a face. Tem uma frase que diz assim que existem 2 dias mais importantes da nossa vida, né? É o dia que você nasceu e o dia que você descobre por que você nasceu. É porque antes... vai vivendo de qualquer jeito, né? Sem propósito. Foram dias 13, 14 e 15 de março de 2015, né? Minha esposa, como eu falei, minha hoje esposa, minha antes noiva, hoje esposa, ela frequentava a igreja Amor e Cuidado. E eu ia muito de vez em quando, eu falava, quando eu sentir no coração eu vou, né? E um dia eu fui eu, ela e foi um amigo nosso, o Marquinho, né? Marquinho de Jesus a gente chama hoje, convertido, muitos conhecem como o Pé do Galo, mas é Marquinho de Jesus hoje. Então ele é um amigo nosso de família também. A gente foi e veio esse convite na igreja sobre esse evento, o Face a Face, né? Da nossa igreja mãe lá em Araçatuba, o pastor Marcelo e toda a equipe pastoral que tem lá. E chama Face a Face com Deus. E olha que hoje eu entendo como que Deus faz as coisas direcionadas. Todo evento, eles têm um tema. Hoje também a gente trabalha, a gente serve nesses eventos, né, nesses retiros. Pode ser um retiro, na verdade. Mas o tema que foi no meu face a face foi metanoia, né? E eu tenho a camisa que hoje não serve, mas eu tenho, mas tá lá a metanoia. A camisa do meu primeiro encontro também não serve mais. Claro, tem umas coisas que evoluem tanto que acabam, né? Mas enfim, o tema do evento em si foi a metanoia, né? O Romanos 12:2, né? A transformação, o arrependimento, a conversão. É uns 180 graus, na verdade. E foi lá que, de fato, no primeiro dia, com aquele coração duro, né? Todas ministrações muito legais, muito bacanas, muito direcionadas por Deus. O primeiro dia, o segundo dia também, mas no terceiro dia teve uma ministração do pastor Wagner sobre sonhos e quando você fala em sonhos, eu dou uma viajada na maionese. A gente tem tantos sonhos, tantos planos, e aquilo me pegou de uma forma que eu orei que nem uma criança, né? E aí começou de fato a Deus mudar a minha vida, a Deus falar não. Cheguei aqui na segunda-feira, eu brinco que eu queria falar de Jesus até pro poste, né? E falou, se precisa se converter, poste, você para de ficar aí, vai fazer alguma coisa, né? Mas foi isso, foi esse encontro face a face com Deus, né? Meu pastor que não desistiu de mim, pastor Toninho Donha, eu lembro que nos dias que antecedem, a gente sai geralmente numa sexta-feira, então na quinta-feira tem um pré-encontro, né? São algumas informações, né? A expectativa do nosso coração. E eu não fui nesse pré-encontro na semana, né? Na sexta-feira, né? Esse amigo meu, o amigo nosso, Marquinho, né? Ele foi no escritório, ele falou, você não vai? Eu falei, cara, não vou, não tô a fim de ir. Ele falou, você vai, porque você me chamou pra ir, então você vai comigo, né? Aí o meu pastor me ligou, 9 horas da manhã, meu pastor me ligando, falou, filhão, você vai? Como é que, não pode deixar de ir, você tem que ir. Eu falei, não, pastor, eu vou. Vai, vamos, né? Mas até 5 horas da tarde eu tava fumando, tava bebendo, né? Tava jogando na internet, poker. Na verdade, a minha expectativa para esse encontro que Deus me proporcionou era parar de fumar. Eu queria parar de fumar porque eu tinha prometido para Deus, falei, Deus, se eu passar no AB eu paro de fumar, aquela coisa toda de moleque, e não fiz isso, né? Totalmente errado. Mas a Bíblia fala que voto de tolo, né? A gente tem que fazer sim um voto certo com Deus. E a minha expectativa era essa. A gente vinha conversando com o Marquinhos também, no dia que a gente foi com outro nosso irmão Luciano lá na igreja, Luciano Monari. E a gente foi falou, eu quero parar de fumar, esse é meu desejo. Mas na volta, eu olhei pra ele assim no olho e falei, você acredita que Deus fez, né? E agora, né? O que vai ser? E agora? Né? Não, aí Deus sim colocou um chamado no meu coração. E eu não tinha ideia do que poderia acontecer. Hoje
É só, eis-me aqui, faz o que o senhor quiser e as coisas acontecem. Como que é a dependência, Léo? Depender totalmente do Senhor, daquilo que Ele quer. É muito. É uma graça que toda vez que eu falo sobre graça eu me emociono, porque a gente vive isso, sabe? Eu advoguei, hoje eu não advogo, mas foram 7 anos e meio de advocacia e quando você não faz algo que você ama, não adianta que você vai patinar e as coisas não acontecem, né? Então, na advocacia, um advogado que eu trabalhava de estagiário falou pra mim, você tem que amar, né? Você tem que se entregar. E a vida cristã da mesma forma, o chamado da mesma forma, você tem que talvez se entregar em dobro, né? Se entregar muito mais. E a gente viveu essa graça, porque a vida, né, a gente sabe que financeiramente a gente passa por alguns problemas, mas Deus vinha de uma forma, e vem hoje, mas principalmente um tempo atrás, Deus vinha de uma forma sobrenatural. A gente ficou, se eu contar aqui, 9 meses sem fazer compra, porque a gente foi abençoado 9 meses sem fazer compra, sabe? As pessoas chegavam as provisões. Deus mandou entregar isso aqui, Deus mandou entregar isso, e a coisa foi durando, era só eu e minha esposa, né? Então era só nós dois. Então a gente ficou 9 meses sem fazer compra e né? Que, cara, é demais, eu vou ficar falando. Ó, 9 meses é tempo de gerar, gerou a fé, né? Gerou a fé. Eu falei isso ontem, nossa, agora que eu percebi, eu falei isso ontem sobre Isabel, né? Isabel e Zacarias, Isabel criando a promessa de Deus pra ela, e é a mãe de João Batista, daquele que anunciaria a vinda do Messias. Mas Lucas 1 fala que Isabel, ela pega isso e ela gere João Batista, né? O João Batista era a promessa, né? Para as coisas acontecerem em nossas vidas, a gente tem que crer na promessa e gerar isso dentro de nós, né? Deus libera sobre nós, mas se a gente não gera, se a gente não toma essas atitudes, né, as coisas Deus dá para procrastinar, porque Deus não derrama unção sem propósito, né? Deus não derrama nada que não vai usar lá na frente. Se a gente não valoriza isso, como Sansão não valorizava, como Saul não valorizou, né? Então Deus vem falar, ó, filho, você não quer, eu vou dar pra Davi, né? Tem outros aqui. A fila anda. A obra de Deus anda. Então, a dependência do Espírito Santo é demais, e ele fala, é nítido ouvir a voz dele, né? Quando nós vamos nas nossas células lá na igreja, a presença do Espírito Santo é lindo, você ouve de fato a voz dele, fala, você faz isso. Às vezes a gente, né, se confunde com a nossa voz, né? Fala, não, né? Mas essa intimidade nos proporciona de fato conhecer a voz de Deus e viver nessa dependência. Hoje, totalmente dependente do Espírito Santo do Senhor, falar o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor quiser não fazer, não faça, o Senhor sabe de tudo. Né? Como diz Provérbios, né? O coração do homem faz tantos planos, né? Mas quem tem a última palavra é tudo de Deus. E você falou uma palavra assim, procrastinar, né? E a obediência, ela tem a ver com o tempo, né? Assim, eu penso. Obediência tardia também é desobediência. Né? Então a questão da procrastinação é bem complicado, porque a gente olha os grandes nomes, né, da Bíblia, Deus fala assim, faz isso. Aí fala, no dia seguinte Moisés se levantou pela manhã, Abraão se levantou pela manhã, já albardou o jumento. É tudo aquela coisa assim, eu faço na hora, né? Eu acho que uma das coisas assim mais complicadas foi quando Deus dá a questão da aliança através da circuncisão. Quer dizer, ó, gente, é amanhã, é todo mundo, não fica ninguém de fora. Então essa questão do obedecer prontamente. E às vezes eu falo, gente, como é difícil como mãe você ensinar que a obediência tardia é desobediência. Então quando eu falar, faça na hora. Porque se eu não treinar aqui com um pai, uma mãe que eu vejo, como é que eu vou fazer com Deus que eu não vejo? Com certeza. É bem desse jeito. Essa obediência de Abraão que você falou, você pega Gênesis 22, né? Fala de Abraão, de Isaac, né? E não, amanhã cedo a gente vai subir o Monte Ali, viu, filho? Não, mas Deus fala algo interessante para Abraão. Ele fala, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, né? E entrega ele para mim.
A obediência entende isso também, entregar aquilo que a gente mais ama, que é né? precioso, que é precioso para nós. Então é essa obediência. Por exemplo, você pega uma obediência de Saul, entre aspas, né? Falou, você vai matar todos os amalequitas. Não é pra sobrar nada. Não é pra sobrar nada, mas Saul pega e faz o quê? Traz o rei Agag, traz alguns despojos e fala assim, não, eu obedeci. Né? Samuel vai pra ele e fala, você não obedeceu, né? Não, eu obedeci sim, minha obediência, Deus faz o quê? No versículo número 23, 24 lá, né? A obediência ela é melhor que o sacrifício, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Então, obediência tem dessa. E uns tempos atrás eu trouxe uma reflexão aqui, que em Hebreus tem um verso que diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aí eu fico me perguntando, falo, pera lá, como é que é? Jesus, sendo Deus, precisou aprender obediência, quanto mais eu. Todos nós precisamos aprender essa obediência. Né? Se ele deixou o exemplo de todas as escolinhas que nós temos que passar, e aí fala isso. E esse dia foi maravilhoso, o dia que eu tava ali sentada e o Senhor começou a ministrar para eu escrever o que era para trazer. Falava assim, como assim Jesus aprendeu obediência por aquilo que padeceu? E aí eu lembrei do bate-papo lá no monte, que Jesus fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade. E aí eu falei, por aquilo que padeceu nessa hora. Porque antes disso, Jesus era tão autônomo, né? Ele não perguntava, pai, posso curar esse cego? Pai, posso fazer andar posso fazer andar esse paralítico? Não, Jesus era autônomo o tempo todo. Mas naquela hora, né? Foi uma hora de obediência naquele momento. Ele, como a humanidade, o homem também, o 100% homem, o 100% Deus, que ele era e foi e é nós hoje. O homem em si clamou por fazer a vontade dele, mas essa obediência, não, mas contanto, né, seja feita a tua vontade. É a hora que ele é Deus, né? É Deus, né? É impressionante. Impressionante. Isso. Então, Léo, assim, ó, você pode... Deixa eu ver, gente, eu fico conversando e esqueço a hora. Olha, tá no fim, então agora os minutos são seus. Você pode deixar aí uma mensagem, ou se você falar, não, quero orar pelos jovens, você tá à vontade, o microfone é seu. Não, eu queria, na verdade, trazer uma meditação bem simples, né? Uma mensagem que Deus falou muito ao meu coração. Em Lucas, capítulo 24, fala sobre o caminho de Emaús, né? E Jesus estava com 2 discípulos nesses caminhos, né? Os 2 discípulos saíram de Jerusalém e estavam caminhando para Emaús. Eram cerca de 11 quilômetros, uma caminhada de 2 horas, né? Uma baita caminhada boa. Né? E a gente fica pensando que Jesus... Aqueles discípulos viveram, talvez, Cleopas, e muitos falam que é sua esposa, outros falam que é uns discípulos, não tem fim certo, a palavra não diz. Mas eram 2 pessoas que estavam frustradas com tudo que tinham visto, porque esperavam em Jesus um rei que fosse mudar a história, sim, história física de Israel, né, do povo. Mas eram frustrados, né, e Jesus vem e investe tempo nesses frustrados, entre aspas. E é uma pergunta que Jesus faz que como Jesus é lindo, né? Eles falam, né? Só você não sabe as coisas que aconteceram, né, em Jerusalém. Puxa, virou notícia. E Jesus pergunta, que coisas? Né? Sabe, a mensagem, o que eu quero te trazer às vezes a gente jovem, a gente adulto, a gente se frustra com tantas coisas e acaba perdendo Jerusalém, indo para Emaús. A palavra Emaús significa lugar de águas termais, lugar de águas quentes. Ou seja, é um lugar de... Ninguém vai para, por exemplo, um termas para dar um monte de gente. Você vai para se isolar, para descanso. E Jesus não chama para esse isolamento, né? Jesus nos chama para viver em Jerusalém, né? Um lugar onde as coisas acontecem. Jesus trata esses 2 discípulos, né? Ele pergunta que coisas, né? Então... Quero falar para você, para mim, para nós, é que a gente precisa abrir nosso coração para Jesus. Jesus, ele viveu tudo, ele sabia tudo que estava acontecendo, mas ele pergunta para os discípulos, que coisas? Ou seja, Jesus quer ouvir do nosso coração aquilo que nos frustra, aquilo que nos causa problemas. Ele sabe, óbvio, ele diz, a palavra diz que ele nos criou desde antes do ventre da nossa mãe. Todos os dias nossos foram contados, já estão contados.
mas Ele quer ouvir de nós aquilo que está nos afetando. Muitos jovens hoje, muitos adolescentes, por que não adultos também, homens, mulheres, acabam se isolando das pessoas porque não conseguem conversar, não tem um coração aberto, né? Então, e Jesus, ele ouve o desabafo desses discípulos, né? Esses discípulos desabafam com Jesus. Jesus fala as verdades para eles, porque Jesus fala assim: vocês são tão tolos que ainda não conseguem entender aquilo que a palavra diz, né? E Jesus também ele ensina. A Bíblia fala que depois disso ele explicou desde Moisés e os profetas tudo aquilo que acontecia, que haveria de acontecer. Ou seja, Jesus investiu tempo nessas pessoas, 2 frustrados. Jesus ensinou, Jesus falou verdades para eles. É isso que Jesus quer. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos ensinar, Ele fala as verdades, aquilo que nós precisamos ouvir. Eu fico imaginando aqueles 2 discípulos: vocês são tolos. Falando, pô, tolo, né? Mas são verdades, tá me chamando de bobo? São verdades que a gente precisa ouvir, e Ele nos ensina e é isso que eu queria falar com você, conosco, pra gente, né? Jovens, adolescentes, aí a gente lida com isso todos os dias, e é muito interessante pensar que Jesus ressurreto, né? E poderia ter aparecido para qualquer pessoa, para Pedro, talvez, discípulo, né? Imponente, para João, discípulo do amor, mas não, ele aparece para 2 frustrados. Ou seja, Jesus, ele cuida de todos nós. Jesus, ele não quer que ninguém se perca, né? Então, ele tem esse coração amável. E se você talvez está aí frustrado com alguma situação na sua vida, como eu me sentia antigamente, né, frustrado por alguma decisão errada minha, posso te falar com toda autoridade, todo respeito e amor que Jesus, ele te ama. Ele quer te trazer de volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Ou se você ainda está aí no caminho, você está já em Emaús, no caso, né? Então Jesus quer te ouvir, Jesus quer saber o que está te afligindo, Jesus te pergunta que coisas, né? Então abre seu coração, deixa Jesus entrar. E a Bíblia fala, né, que depois disso o coração daqueles homens aqueceram de uma tal forma, na hora que eles reconheceram, né? Por isso que ardia dentro de mim. Né? Então deixa Jesus arder no seu coração, e Ele é demais, é simplesmente demais. Verdade. Olha que beleza. E enquanto o Léo tava falando, comecei a anotar umas coisas aqui que eu vou falar. O Espírito Santo é lindo. Eu começo a preparar a mensagem, e aí eu chego aqui um bloco antes, o bloco da entrevista, a pessoa fala coisas que eu vou falar, porque eu vou tratar sobre a frustração de Maria quando Lázaro morre. Que interessante, né? Ô, Senhor, mas se o Senhor tivesse aqui, né? Ela ficou frustrada com Jesus. E aí eu anotei umas coisas aqui, agora que você falou, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. A nossa frustração, ela está relacionada à nossa expectativa, porém ela é proporcional à limitação da nossa mente. Meu Deus. Quanto mais limitada a nossa mente, mais frustrados nós com ficamos. Certeza. Então que o Senhor venha descortinar, né? Tirar esse véu do nossos verdade, olhos. Do nosso entendimento. Oh, Jesus lindo. Deus Ai, demais. gente, nosso tempo já era. Bom, quero agradecer, Léo. Obrigada por você estar aqui. Meu desejo, a minha oração é que o Senhor realize esse sonho lindo do seu coração. Amém. Que é falar do amor de Deus. Eu recebo isso em todos os lugares. Sou grato a Deus, sou grato a minha mãe e meu pai, sou grato a minha esposa, a filhinha que eu tenho, que com 45 dias já me ensina muito, né? Então sou grato à igreja que Deus me trouxe hoje. Eu tenho hoje com meus irmãos em Cristo, meu pastor, meu irmão, né? Os amigos que Deus me proporcionou, os filhos espirituais que caminham comigo, né? Meu pai espiritual, meu paizão, meu pastor Toninho, um grande beijo, paizão, te amo, né? Então assim,
Deixa eu mandar um beijo pra minha esposa. Claro, Senão ela vai falar, você mandou pro pastor. Você pode convidar que hoje é dia de live, não é? Minha esposa linda, amo muito ela. Minha filha linda, Nayara, e minha filhinha Ana Lisa, amo muito ela. Então, elas duas, hoje agora são duas. Então, hoje é dia de live, é isso aí. Hoje tem culto de jovens lá na Igreja Amor e Cuidado, às 8 horas. Você está mais que convidado. Não são jovens, mas adolescentes também. Tem o UP, né? A gente fala do Alive Up e o Alive Livre, né? O UP é do 12 até o 17 e o Livre é uma outra faixa etária dos 18 para cima, onde mensagens são direcionadas, sobre o tempo é direcionado, né? Então, vocês estão mais que convidados, né? Na Igreja Amor e Cuidado para conhecer e conhecer nossas células. Hoje nós temos 24 células de jovens aqui na cidade e na região. Se Deus quiser, até o meio do ano nós queremos chegar a 30 células aqui. Então, são 30 lugares na cidade de jovens, né? Falando do amor de Jesus. Então, fora as outras células aí da igreja. Mas Deus tem feito grandes coisas no nosso meio e é muito... É pouco ainda com aquilo que Ele vai fazer. Deus vai fazer muito mais. Essa cidade vai ser transformada. E a gente tem que falar, né? Porque o versículo diz, fale e não te cales, porque tem muito povo nessa cidade. Com certeza. Muita gente precisa ouvir de Jesus, assim como nós ouvimos e recebemos. Muitas pessoas precisam disso também. Amém. Um grande abraço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz. Muito bom estar aqui. A presença muito legal do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês nesse trabalho. Que te dê muita graça, muita unção para vocês. Que as pessoas sejam tocadas cada vez mais pela vida de vocês, pela mensagem, a Cleide pelo trabalho dela aí, todo botãozinho que ela vai apertar, que as pessoas sejam tocadas também por isso. Precisa de unção para mexer nesse negócio aí. Muita unção. Muita unção. Precisa que eu falo, meu Deus, senhor, deixa a Cleide aqui comigo bem pertinho. É isso aí. Eu falo pros meninos do som lá na igreja que eles têm o poder de começar o culto, mas o poder também de acabar com o culto, né? Porque um botãozinho errado precisa de unção. Unção para vocês duas, de Deus, sobre a vida de vocês. Amém. Amém. Pessoal, então assim, a gente vai ouvir mais um louvor, terceiro bloco, reflexão da palavra de Deus, ok? Espero vocês com live também na página do Facebook, Karen, a Mesa com o Pai. Até já já.